Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu quero tratar com vocês um pouco dos resultados da Neoenergia, uma empresa que para muitos é uma oportunidade, para outros é uma empresa que você deve ficar de fora por conta talvez um pouco da sua alavancagem, mas eu quero trazer para vocês. Será que essa empresa que está no ramo do setor elétrico, que basicamente é um dos mais bem falados para quem busca dividendos, quem busca perenidade no recebimento de proventos, é uma oportunidade para você alocar capital e colocar dentro da sua carteira essa ação? Então, se você quer saber essa e outras tantas informações, fique comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, de início, antes de começarmos o vídeo, é bem rápido. Eu quero só fazer um convite para você se inscrever aqui no canal, porque quando eu completar os 2.000 inscritos, eu vou fazer uma live que, entre diversos conteúdos, eu vou falar um pouco sobre psicologia financeira, vou falar um pouco sobre métodos de investimento, vou falar sobre diversos temas que envolvem a liberdade financeira, como alcançar, tipos de carteira, vou falar sobre diversos temas. Ela tem, essa live, um jeito de começar, mas não tem um jeito de ela terminar, ou seja, eu vou ali junto com o chat interagir, eu vou permitir que vocês coloquem ali a carteira de vocês para eu analisar um pouco, ou se vocês tiverem qualquer outra dúvida, ou um comentário, ou até mesmo uma crítica para fazer, a live ela vai ser destinada para isso. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo para que vocês saibam efetivamente o que aconteceu com a Neoenergia, se é uma boa empresa, se não é, mas antes, para aqueles que não sabem do que se trata, se é uma empresa do setor elétrico, mas de qual ramo? Bem, ela atua primordialmente na parte da distribuição, é basicamente onde ela é mais forte, mas não é de se desconsiderar que ela tem um pezinho ali em transmissão, e ela também tem um pezinho em geração, mas ela tem em geração eólica e ela tem um pouco ali termoelétrica, vamos dizer assim. Seria uma energia não limpa, que ela não tem a parte ESG lá dentro, mas ainda assim faz parte e é necessária, porque em alguns momentos, quando falta energia, há uma sobrecarga ali, uma necessidade maior de energia, essa parte termoelétrica é muito utilizável. E ainda também há a questão da parte eólica dessa empresa, então vamos dizer assim que ela atua nos 3 ramos, mas especialmente sobre a transmissão, eu quero apenas trazer um fato histórico, que no ano passado houve um leilão de transmissão de energia e a Neoenergia ela ganhou um desses leilões. Só que o que acontece? Quando você vai para esse leilão, basicamente o que acontece? A ANEEL ela fala o seguinte: ó, vocês têm um determinado valor de RAP, que é a receita anual permitida, e essa receita, por exemplo, é 1 bilhão. Só que para que alguém ganhe esse leilão, para alguém possa ter a concessão aqui das linhas de transmissão, eu vou dar esse valor aqui para vocês, desde que vocês me ofereçam um maior desconto. E aí o que acontece? As empresas elas fazem ali os cálculos, e aí elas falam, ó, eu vou fazer com 40% de desconto. Não, vou fazer com 45%. Só que o que acontece? A Neoenergia, ela veio e fez um desconto muito alto em um dos leilões e ela acabou arrematando, o que não foi muito bem recebido pelos investidores. Por quê? Quando você considera um investimento, você tem que considerar o valor que você aplica, o valor ao longo do tempo, porque o dinheiro no tempo ele tem um certo valor, e quanto que de RAP seria recebido. E no final das contas, por conta da alta da nossa taxa Selic, que já era algo, uma realidade presente naquele momento, não foi muito bem recebida pelo mercado e fez com que a empresa apanhasse bastante naquela oportunidade. Mas os resultados do quarto trimestre de 2022 vieram ainda assim bastante sólidos e não trouxe mais nenhuma provocação, não trouxe mais nenhuma dor de cabeça ali para a empresa, porque os resultados eles vieram em linha com o que era esperado, tanto é que a empresa desde então vem lateralizando, claro, com algumas quedas ali um pouco mais relacionadas com um cenário macroeconômico, não especialmente relacionado à empresa, mas ainda assim houve uma certa queda. Bem, eu preparei aqui alguns slides para vocês, e eu quero trazer para vocês alguns destaques aqui que nós tivemos desse primeiro trimestre de 2023, que basicamente a Neoenergia é a que abre aqui as empresas que vão compor essa trajetória que eu vou fazer com vocês de balanços de empresas. Bem, olhando aqui para algumas coisas interessantes, só para vocês saberem, eu vou analisar esta coluna aqui e eu vou fazer a indicação de alguns pontos que para mim são muito interessantes. Eles tiveram uma receita líquida bastante robusta aqui, com um aumento trimestre contra trimestre, aqui a gente ainda não tem como falar ano a ano, de 12%, que é algo bastante robusto, afinal de contas, se entendermos que de ano contra ano houve um aumento de 12%, que de certa maneira seria até maior do que a nossa taxa Selic, e calma, antes de você pensar que eu estou falando besteira dos 13,75 para 12, a gente tem que lembrar que na taxa
Selic, se você investe seu dinheiro ali, você tem um desconto de imposto de renda, você tem desconto de outros tributos ali dentro e acaba que a sua rentabilidade fica menor do que 12%. Bem, sem olhar para outros indicadores a respeito da rentabilidade aqui, eu vou passar só pelos números do ano de 2023 e depois a gente pode fazer algumas comparações a respeito da política de dividendos, um pouco sobre o payout e outros cenários que podem sim ser favoráveis para essa empresa. Bem, olhando especialmente para um ponto que eu acho muito importante, é o lucro que nós temos ali para os controladores. Então, nós temos aqui 1 bilhão e 215 milhões de reais como lucro. Então, não é uma empresa que está deixando de lucrar. É uma empresa, na verdade, que está no ramo que nós sabemos que é extremamente perene, que é extremamente necessário para a nossa economia, não só para a economia, mas também para a nossa sobrevivência e, claro, isso acaba gerando uma lucratividade muito alta. Olhando aqui, nós temos o IFRS também, que é uma forma de você contabilizar também, e aí eles colocaram aqui que são 362 milhões, é uma forma diferente de você fazer a divulgação dos seus resultados, porque basicamente seria um mecanismo internacional de você reportar os seus resultados. Então, aqui nós temos o brasileiro, que é basicamente o que a gente primordialmente olha e consegue enxergar se a empresa ela tem evoluído ou não, e o FRS, que é sim, dentro das empresas do setor elétrico, uma exigência que é feita para essas empresas, exatamente por isso que elas colocam. Sem olhar para outros indicadores também, como eu coloquei aqui, que tem nessa tabela diversos aqui que a gente poderia ficar horas debatendo se eles melhoraram, se não, se a perspectiva da empresa é boa ou não. O que eu gostaria de mostrar para vocês, algo que particularmente para mim e para diversos investidores dessa empresa causa uma certa polêmica, é a questão da dívida. O amarelo não ficou tão bom. Vou colocar aqui o vermelho para vocês. A dívida líquida sobre a EBITDA. Como eu falo em diversos vídeos, para quem já me acompanha, sabe que o EBITDA não é um indicador que eu gosto de analisar. No entanto, quando você analisa a dívida sobre EBITDA, aí sim esse indicador faz sentido, porque você olhar os ganhos antes dos impostos, dos juros, das depreciações, só é interessante para banco e para o governo, porque são eles que se beneficiam dos juros e dos tributos. Nós, como investidores minoritários, devemos olhar para o lucro líquido e para a margem líquida da empresa, pelo menos é o que eu aprendi com alguns anos ali de investimento e com algum estudo que eu fiz. Mas, se você não concordar, também não tem problema, é uma forma de você enxergar os investimentos e, claro, o que importa, como eu prego aqui no canal, são os resultados, não é especificamente se uma forma de análise está certa ou está errada. O que importa são os números, o lucro e principalmente você alcançar a liberdade financeira. Bem, olhando especialmente aqui, nós vemos que houve uma redução. Basicamente ali no final de 2022 nós tínhamos 3,15 vezes a dívida EBITDA. Basicamente, para que você entenda o indicador, caso ele não seja tão familiar para você, significa o seguinte: olha, eu tenho uma dívida que seja ali, por exemplo, de 1 bilhão de reais. E as minhas atividades, elas geram alguma coisa na casa de 250 milhões por ano. O que significa, portanto, a dívida líquida pelo EBITDA? Significa que a dívida que eu tenho dividido pelo fluxo ali de caixa que eu gero, pelo valor efetivamente que a empresa ela gera, eu precisaria de 4 anos, por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês, para que eu pague todas as minhas dívidas. O que significa, de uma certa maneira, que aqui a energia ela tem, em relação ao EBITDA que ela produz, que está aqui na casa de 3 bi 620 milhões, ela precisaria de mais ou menos 3 anos, considerando uma reprodução desse EBITDA, para que a gente consiga efetivamente pagar as dívidas que nós temos ali dentro da empresa. Claro, isso daqui a gente teria que fazer vezes 4, porque o EBITDA em relação à dívida líquida tem que ser analisado anualmente. No entanto, de trimestre para trimestre a gente consegue ver se houve ou não uma redução dessa alavancagem exatamente por conta do pagamento das dívidas, ou talvez porque a empresa ela teve um não recorrente e ela consegue amortizar essas dívidas, ou porque, por exemplo, ela teve uma capacidade operacional muito boa que fez com que ela gerasse muito caixa e conseguisse, portanto, fazer frente a essas dívidas de uma forma melhor do que aquela que ela tinha programado. Bem, olhando aqui para esse outro slide, que ele fala um pouco mais sobre a alavancagem da empresa, olha só que interessante. Eles, claro, vêm investindo na empresa, o que eles chamam de CAPEX, que basicamente CAPEX é uma sigla para dizer investimentos. Então, a empresa, ela vem sim investindo, tanto é que a dívida, ela vem crescendo, claro, não vamos desconsiderar que aqui de 2020 em diante, nós tivemos uma taxa de juros muito alta, o que impacta, portanto, no endividamento da empresa, mas, ainda assim, é de considerar que de 2020 para 2021, nós tivemos um aumento aqui na sua dívida de 12 bi.
Por que disso? Porque a empresa ela está sim investindo, ela está querendo melhorar as suas operações e claro, por conta de estar no ramo de distribuição, que é um ramo que exige um pouco mais de capital efetivo ali para ela poder operar, para ela poder pagar os funcionários, para ela poder pagar o maquinário por detrás ali para fazer manutenção de rede e tudo mais, e também a parte de cobrança, porque na distribuição nós temos ainda uma questão negativa que é a inadimplência dos usuários, isso claro gera um gasto para a empresa, isso fez consequentemente que a dívida subisse bastante, mas devemos considerar ainda assim que houve uma melhora substancial no sentido da sua alavancagem, porque o que importa não é o tamanho da dívida, o que importa é aliar a quantidade de dívida que nós temos com a capacidade de pagamento, e isso nós conseguimos olhar através da dívida sobre o EBITDA, que como eu falei para vocês, hoje ela está aqui em 3,06 vezes, o que mais uma vez significa que ela precisa em 3 anos, basicamente com o mesmo lucro que ela está tendo agora, ela conseguiria fazer o pagamento dessa dívida. O que ela trouxe de mais interessante, na verdade, e eu vou deixar esse daqui por último, aí depois a gente analisa, que é esse cronograma aqui. Ela coloca que dívidas de curto prazo estão aqui para 2023, aqui é uma dívida de curto prazo de 8 bi 416 milhões. Agora, para o longo prazo, nós temos 34 bi. O que é interessante, que para esse longo prazo, nós temos sim a possibilidade da empresa fazer talvez uma renegociação de dívida, ou talvez, por conta da capacidade financeira que ela tem, ela pode fazer o pagamento de uma forma muito tranquila, desde que ela não se alavanque mais, o que pode ser extremamente negativo para este período. E aqui, eu vou trazer vocês aqui para mim, só para que a gente consiga enxergar um ponto extremamente específico na neoenergia e que pode ser muito negativo, e que esse mesmo racional eu aplico para a Taesa, que é uma empresa que, claro, todo mundo conhece do setor de transmissão. O que acontece? Essas duas empresas, elas estão com uma alavancagem acima de 3 vezes. O que acontece? Para o setor elétrico, uma alavancagem de 3 vezes já é considerado alta. É boa, mas ainda assim é alto. Seria o limite ali que nós consideramos como algo positivo. Abaixo de 3, portanto, se torna uma empresa muito boa, o que, por exemplo, é o caso da Transmissão Paulista, o que é o caso, por exemplo, da Alupar. Claro, também existem outras empresas que não estão majoritariamente na transmissão, mas que também podem ali participar, como a Eletrobras, que é uma empresa muito grande e que pode sim participar desses leilões. Mas, olhando especificamente para essas duas, Neoenergia e Taesa, elas têm uma alavancagem muito grande e claro, a Taesa já está fazendo ali uma emissão de ações que pode levantar um dinheiro para diminuir um pouco essa alavancagem e participar dos leilões, o que diferentemente, por exemplo, da Neoenergia, eu não acredito que seja o caso. Por quê? Se ela já investiu muito capital e ela tem uma dívida de curto prazo ainda saudável, mas de longo prazo muito alto, por que é uma empresa que ela investiria nesses leilões de agora? O que é exatamente negativo, o que eu quero deixar claro para vocês, é que assim, nós teremos em 2023 o maior leilão de energia, de transmissão de energia, eu digo, de todos os tempos. São ali quase 50 bi projetados de investimento. Por que as empresas elas deixariam de participar? Então, a Neoenergia, por conta dessa alavancagem e por conta dessa dívida que ela tem, eu particularmente enxergo que, se ela optar por participar, para o médio e curto prazo, eu não vejo que vai ser uma empresa pagadora de dividendos, assim como ela já não é. E pioraria muito mais a situação e, claro, talvez ela, se não tivesse uma gestão interessante de dívida e de formação de portfólio, ela pode sim ter uma situação extremamente negativa e não conseguir honrar com as suas dívidas, que seria extremamente ruim para a empresa. Bem, depois que você entendeu isso, um pouco ali sobre a parte do leilão de transmissão, eu quero continuar aqui nesse slide com vocês, para que a gente enxergue um pouco da dívida. Bem, olhando aqui para 2023, nós temos 8 bi, como aqui eles tinham projetado. Para 2024 também, ali perto, 9,2 bi, depois 7, novamente 7,8 e quase 7 em 2027. Então, vamos enxergar que aqui nesse curto prazo, nós temos dívidas extremamente tranquilas de serem pagas, afinal de contas. Se para a dívida de 2023 a empresa já diz que vai ser algo de uma certa forma tranquilo de pagar, por que em relação aos outros anos, que são dívidas a princípio menores ou muito parecidas, ela não vai dar conta? Então, eu não vejo na foto atual da empresa um cenário de risco para ela no sentido do endividamento. Claro,
a alavancagem ela prejudica o recebimento dos dividendos, mas ainda assim não é algo negativo se você considerar uma empresa que está investindo e que depois que ela passar por esse procedimento, ou depois que ela passar por esse processo todo de investimento, ela vai sim transformar isso em lucro líquido e, claro, não tendo onde alocar esse capital de uma forma mais eficiente, ela vai distribuir conforme a política de dividendos dela para os seus acionistas e isso, no final das contas, é extremamente vantajoso. Bem, seguindo um pouco, só para que a gente olhe aqui algumas outras questões que eu achei interessante olharmos, que o lucro líquido, apesar de eu ter comentado com vocês no slide lá em cima que houve aqui em relação à receita operacional um aumento de 12%, o lucro líquido ele subiu apenas 3 milhões. É algo relevante? Sim. Não ter uma redução em relação ano contra ano é importante, porque empresas relacionadas com distribuição, elas incrivelmente elas sofrem com sazonalidade. O que eu quero dizer? Quando você, por exemplo, está numa época de calor, você liga seu ar-condicionado, você liga o seu ventilador, ou enfim, de alguma maneira você usa a energia para essa finalidade. E aí o que acontece? Essas empresas de distribuição de energia, elas ganham mais por isso. Agora, em momentos de frio, algumas pessoas podem ligar o ar-condicionado ali no quente e tal, mas muitas pessoas não vão ter ar-condicionado ou não, logicamente também não vão ligar o ventilador. Então é um momento em que elas acabam recebendo menos. Portanto, quando você olha trimestre contra trimestre, é interessante na parte de distribuição olhar se a demanda naquele momento específico ela continua parecida. Então, olhando ano contra ano aqui em relação a trimestre contra trimestre, eu achei bastante interessante e linear o resultado da empresa, o que de uma certa maneira traz previsibilidade, o que para uma empresa que está bastante alavancada, ou pelo menos no limite ali de alavancagem, eu acho muito bom. Por fim, eu trouxe aqui para vocês um pouco da mensagem que a gestora ela trouxe aqui para a gente, e aí eu vou fazer a leitura só para que a gente passe de uma forma bem rápida por aqui. Bem, eles disseram que encerraram o primeiro trimestre de 23 com uma margem bruta 14% superior ao trimestre do ano passado, impactado por alguns efeitos, como reajuste tarifário, aqui essa Coelba, Pernambuco, Cosern, enfim, tudo isso aqui é a questão relacionada à distribuição de energia. Além disso, ela coloca aqui como outro impacto, que eles tiveram maior valor aqui por ajuste pontual na base de remuneração de alguma daquelas empresas da parte de distribuição, como eu falei, pela revisão tarifária aqui, mitigando um pouco do IPCA. Eles tiveram um maior CAPEX em transmissão, ou seja, eles fizeram maior investimento em transmissão, e eles tiveram um resultado melhor aqui na parte de energia renovável. Como eu falei, ela investe ali na parte de energia solar, um pouco de energia eólica, e claro, tem a termoelétrica, como eu comentei com vocês, e isso trouxe, no conjunto geral, olhando para o filme, que ainda curto da empresa, mas bastante interessante, porque olhando trimestre contra trimestre, ou pelo menos o que ela evoluiu de ano contra ano, parece bastante promissor. Bem, as despesas operacionais aqui somaram quase 1 bi e elas tiveram um aumento de 9%. O que é interessante, por um lado, é que as despesas operacionais elas foram menores do que a Selic, o que já é algo muito importante para as empresas. Claro, as despesas operacionais elas estão relacionadas muito mais, por exemplo, com as finalidades da empresa. Elas não estão relacionadas com as dívidas dela, que seriam coisas um pouco diferentes, mas ainda assim é importante termos um aumento menor do que a Selic. Bem, trazendo vocês aqui para o site que eu tenho por fim para dizer para vocês a respeito dos dividendos da empresa, não é uma empresa que tem um histórico de pagamento tão bom. Ela é recorrente, sim, ela é recorrente, porque em 2018 ela pagou 19, 20, 21, 22. No entanto, se você olhar, a margem geral de payout, o payout significa quanto que do lucro, quantos por cento ela pagou para o seu acionista. Basicamente, está numa média aqui de 22%. É interessante? Não é? Será que é uma empresa previdenciária? Bem, olhando especialmente para essa foto, você pode imaginar que não. Agora, se você olhar para uma perspectiva de médio e longo prazo, as empresas de transmissão de energia, no geral, considerando uma boa administração, elas têm se mostrado vencedoras em todos os cenários. Claro, nós temos ali exceções, como a Light, nós temos exceções ali, como algumas outras empresas do setor que acabaram sendo incorporadas por outras empresas e no final das contas acabaram sendo remanejadas. Então, a Equatorial, por exemplo, ela faz muito bem isso, ela compra empresas bastante problemáticas e ela muda a empresa e acaba a tornando lucrativa no âmbito geral.
Bem, olhando para essa questão, portanto, você pode imaginar que não há um histórico tão interessante, mas ainda assim é uma empresa que paga recorrentemente aqui durante os anos. Se você for ver, ali em 2021 pagou 52 centavos, em 2022 quase 80 centavos, para 2023 vai pagar 25, e se você olhar para a cotação, é uma empresa que está pagando mais ou menos aqui seus 6% de yield, claro, pelo menos nesses últimos 12 meses. Agora, olhando para a foto geral da empresa, olha que interessante. É uma empresa que, no geral, por mais que ela tenha melhorado diversos índices, ela basicamente lateralizou de 2020 para cá. Claro, nós sabemos o que aconteceu em 2020, mas ainda assim é uma empresa que teve aqui seu pico em mais ou menos 25, R$ 25,50. E, claro, não quero dizer que ela pode votar, mas é uma possibilidade dessa empresa, depois que ela destravar esse valor todo que ela está investindo hoje, pode ser que é uma empresa que ultrapasse essa cotação de R$ 25 e para quem comprou hoje vai se beneficiar tanto dos dividendos como da valorização da empresa, caso em algum momento decida por vender. Bem, espero que você tenha gostado. Esses são os resultados e as perspectivas que eu tenho para a Neoenergia. Claro, não é uma empresa hoje que você pode olhar como previdenciária, mas se você olhar apenas para o curto prazo, provavelmente você vai se enganar e comprar empresas só por uma foto. Eu imagino que a melhor forma de investir é você olhar para o filme da empresa e tentar imaginar qual vai ser o final desse filme, supondo, claro, que você vai ter um resultado positivo. E eu não imagino que uma empresa que está com tantos milhões e bilhões de reais como forma de lucro e como forma de investimento, vai ser um filme que vai ter um final negativo. Eu acredito realmente que essa empresa pode sim trazer um resultado positivo e fazer com que você alcance, aliado ali com uma carteira diversificada, a sua liberdade financeira. Bem, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.